Quais são as tendências da tecnologia para o mercado contábil da atualidade? Esse aqui é o vídeo número 3 da nossa série, onde nós estamos falando justamente sobre isso, né? Sobre a tecnologia para o mercado contábil. E aí, eu tenho uma coisa importante para falar para você. Como é o vídeo número 3, nós já tivemos 2 vídeos. Então, no primeiro vídeo eu falei um pouco do que mudou na contabilidade e como que as empresas tiveram que se adaptar para sobreviver a esse processo de mudança. Se tem, inclusive, o que consta no meu livro, Como a Tecnologia está Mudando as Empresas Contábeis, sobre as ondas da contabilidade. Também, no vídeo número 2, nós falamos também um pouco sobre esse processo de transformação na sua empresa, como é que você precisa olhar as coisas de uma outra forma, que tipo de coisas não fazem mais sentido manter na sua empresa. Ou seja, muita coisa que está mudando. Agora, quais são as tendências que nós temos hoje? Então, nós vamos falar sobre isso nesse momento. Vamos lá. Primeira tendência que você precisa considerar, que as relações elas se tornam mais virtuais. E em alguns casos elas se tornam 100% virtuais. Então tudo depende do seu modelo de negócio. Alguns modelos de negócio, como é o nosso aqui na Tactus, são modelos 100% virtual. Então a gente faz todo o atendimento do nosso cliente à distância e usa uma série de ferramentas para isso. Só para você ter uma ideia hoje, aqui na Tactus nós usamos mais de 40 ferramentas diferentes para diferentes finalidades. Não significa que você precisa usar tudo isso na sua empresa contábil, mas você tem algumas ferramentas que você precisa adotar. São ferramentas de comunicação com o seu cliente, que te permite, por exemplo, você fazer uma reunião virtual, você pode inclusive gravar essa reunião. Então, por exemplo, isso é uma coisa que faz uma diferença hoje em algumas necessidades específicas que você tem. Ferramentas de troca de arquivos, onde você consegue pegar um arquivo que você tem aqui, que pode ser desde um documento, até uma guia de pagamento, ou até mesmo alguma declaração, alguma coisa, e mandar para o seu cliente de forma virtual. Você tem rastreabilidade desse documento, você sabe o momento que foi aberto o documento, o momento que foi baixado, e você tem condições de trabalhar de forma virtual essa troca inversa também, que é quando o cliente manda alguma coisa para você. Inclusive ele pode, com um app de celular, ele pode fotografar um documento hoje e mandar esse documento para você. Isso diminui o processo de fricção entre essa relação com o seu cliente. Então isso, por exemplo, é uma coisa que é uma tendência hoje. Também, nós temos sistemas nas nuvens, então temos desde sistemas de cobrança, onde nós processamos todo o processo de cobrança virtualmente, sem, por exemplo, ter a necessidade de utilizar diretamente no banco, que facilita muito o processo, porque você consegue ter uma conciliação muito mais prática, você tem uma série de ferramentas auxiliares dentro de um processo de cobrança que te permite, por exemplo, você criar uma cadência de cobrança, validar, por exemplo, uma situação específica caso o cliente não pague, fazer um processo de renegociação caso, por exemplo, seja necessário, de forma muito mais prática. Ao invés, por exemplo, de você trabalhar com um banco que te limita muito um processo desse. E você tem essas ferramentas disponíveis online, você não precisa ter essa ferramenta instalada no seu computador. No meu computador pessoal, por exemplo, eu não tenho desde o sistema contábil e nem ferramentas instaladas nele. Eu faço isso de forma virtual, utilizando o sistema SaaS, que são sistemas que estão direto na nuvem, um software que são cedidos numa espécie de locação para você. Ou seja, você paga uma mensalidade e tem acesso a isso. Você também tem ferramentas que fazem o armazenamento de documentos, eu falei isso no vídeo número 2, essas ferramentas são fundamentais, e aí cada vez mais você deixa de armazenar as coisas localmente e passa a armazenar as coisas virtualmente. Mas Anderson, será que tem segurança eu fazer um armazenamento virtual? Gente, deixa eu falar uma coisa para você, onde você acha que é mais seguro? No Google, que domina o mundo com arquivos de documentos de centenas, sei lá, milhões de pessoas, ou nós mesmos aqui dentro do nosso servidor, onde nós estamos muito mais suscetíveis a hackers, a próprio usuário que pode apagar, deletar um arquivo, enfim, pode arquivar de forma errada. É claro que lá é mais seguro. É claro que existem protocolos, procedimentos que devem ser seguidos para aumentar o processo de segurança, e aí você precisa mergulhar nessa nova realidade. Agora, o que você não pode ter é o medo desse processo de mudança. Por exemplo, muitas pessoas ainda no mercado contábil, os profissionais, empreendedores, que vêm aqui nos nossos programas, que têm contato comigo, eles ainda têm uma resistência muito grande de fazer, por exemplo, um contrato virtual.
ainda ficam lá achando que o contrato deve ser assinado presencialmente pelo seu cliente, senão ele não vai ter validade jurídica. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A maior parte dos profissionais contábeis que fazem um contrato presencial com o seu cliente, eles não conseguem fazer com que o cliente assine o contrato. Claro que muitos conseguem fazer o contrato assinar, mas muitos ainda têm uma dificuldade de seguir uma prerrogativa que nós temos, que é ter o contrato assinado. Quando você tem um contrato virtual, você consegue ter uma facilidade muito maior de controle disso. Aqui, por exemplo, pelo todo o nosso fluxo de documentos que nós temos mensalmente, então nós transacionamos cerca de 40, 50 documentos virtuais todos os meses de novos contratos que acontecem, ou de distratos de contrato, ou de serviços específicos, muitas situações. Até mais do que isso, se nós formos contar. E tudo isso é controlado de forma virtual, através de quê? De ferramentas que geram esses processos de controle. Ou seja, você tem muito mais facilitadores, porque eu consigo, por exemplo, travar um procedimento específico. Isso inclusive aconteceu com um cliente nosso, que ele pediu, por exemplo, um processo de onboard que nós temos aqui, e aí ele reclamou, porque não fizeram o processo ainda de CAL comigo, que faz parte do processo de onboard, e aí a nossa profissional, ela respondeu o seguinte: mas o seu contrato ainda não foi assinado. Primeiro preciso que o contrato seja assinado para que seja liberado ali o processo de onboard da sua empresa. Ou seja, se você tem um contrato físico, imagine todo o trabalho que tem, porque esse cliente resolveu o problema dele em alguns minutos. Ele simplesmente recebeu novamente, foi lá, assinou virtualmente, já estava resolvido. Imagine você mandar o contrato fisicamente, o cara já perdeu o contrato, o cara colocou o contrato em cima da mesa, colocou um monte de papel em cima, você tem que gerar outro contrato, o cara vai ler o contrato. Tudo isso é muito mais difícil fisicamente. Quando você usa ferramentas, facilita o seu processo em relação a tudo isso. Dá para entender quando eu falei que nós usamos mais de 40 ferramentas aqui? Pois bem, essa é a nova realidade do mercado contábil. Se você não se adaptar a isso, vai ser difícil. Mas existem outras tendências também que eu quero falar para você. Uma delas é o marketing contábil digital. O marketing contábil, como ele sempre foi feito, e ainda o marketing offline, vamos falar assim. Marketing é marketing de todo jeito, mas vamos nomear offline e online para facilitar um pouco o seu entendimento. O marketing offline, que é aquele marketing que você faz da indicação do cliente, o networking que você tem, um trabalho que você tem presencial, de repente faz um processo de visitação por uma indicação que você conseguiu, enfim. Tudo isso funciona. Mas nós temos um outro marketing, que é o marketing online, que te permite escalabilidade. Por exemplo, você usa hoje ferramentas, como ferramentas de e-mail marketing, que te permite transacionar informações ao mesmo tempo para dezenas, centenas ou milhares de prospects. O que te gera um processo, por exemplo, de você ter melhores resultados. Você consegue, por exemplo, hoje fazer negociações à distância. Aqui na nossa empresa contábil, essas negociações acontecem 100% à distância. E isso nós fazemos através do quê? De ferramentas. Ferramentas que monitoram desde um WhatsApp, fazendo todo o fluxo dentro de um WhatsApp, tendo rastreabilidade, até ferramentas que você faz, por exemplo, reuniões virtuais com o seu prospect, que você pode trabalhar, compartilhamento de informações virtualmente que a gente faz, ou seja, tudo isso pode ser feito com estratégias de marketing contábil digital. Agora, como é que você faz para conseguir entender todo esse processo? Você precisa mergulhar nesse novo mundo que nós estamos vivendo no mercado contábil. E eu tenho uma notícia ruim para dar para você. Para você que ainda acha que a sua empresa, que o seu mindset, que o seu time ou que o seu cliente não está preparado para essa nova realidade, para essas novas tendências contábeis que estão acontecendo, a sua empresa, o seu negócio corre um sério risco de não perdurar. Por quê? Porque eu disse, inclusive, no meu livro, se você inclusive não leu, é importante que você leia, porque isso está disponível lá no meu site. Eu disse no meu livro o seguinte, que se você começar a sua corrida muito atrasado, você vai estar tão longe da chegada que você não vai conseguir chegar a tempo. Como uma corrida, uma maratona, você tem vários pelotões de profissionais. Tem profissionais de corredores que são desde os profissionais mesmo, que chegam lá na frente, no primeiro pelotão. Tem um segundo pelotão daqueles que são intermediários, são profissionais que fazem exercício com frequência. Tem um terceiro pelotão, são aqueles que
faz o exercício com frequência, mas não tem um preparo físico, mas eles estão lá para poder fazer um processo de superação, chegar até o final da corrida, muitas vezes chegando andando, corre uma parte, anda uma parte, mas chega ao final da corrida. Mas tem um pessoal que acaba o tempo da corrida e eles não chegaram, porque eles só andaram. Ou seja, eles não conseguiram correr nada, ficaram de brincadeira, só andaram e acaba a corrida, acaba o tempo e não chegaram no final da corrida. Olhando isso para o mercado contábil, nós também vamos ter esses profissionais. E qual é a realidade? Que serão muitos profissionais nessa situação. Muitas empresas não chegarão ao final da corrida. E a sua empresa contábil vai chegar ao final da corrida? Você realmente está preparado para todo esse processo de transformação? Você realmente sabe como é que você pode usar novas ferramentas, trabalhar de forma muito mais colaborativa para você ter melhores resultados? Pois bem, nós vamos falar mais sobre isso no último vídeo da nossa série. E eu quero que você assista esse vídeo. Se não está disponível ainda, vai estar disponível nos próximos dias. Se já estiver disponível, vai aparecer para você em algum lugar. Aí você pode acessar. Vai ser um prazer estarmos juntos nessa websérie.